Livro de Enoque. Capítulo 1. 1. As palavras das bênçãos de Enoque, com as quais ele abençoou os eleitos e os justos, os quais devem existir nos tempos da tribulação, rejeitando toda iniquidade e mundanismo. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus, respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, e enquanto via uma santa visão dos céus. Isto os anjos me mostraram. 2. Deles eu ouvi todas as coisas e entendi o que vi, coisas que não terão lugar nesta geração, mas numa geração que deve acontecer num tempo distante, por causa dos eleitos. 3. A respeito deles eu falei e conversei com ele, o qual virá de sua habitação, o Santo e Poderoso, o Deus do mundo. 4. O qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força do seu poder dos céus. 5. Todos estarão temerosos e as sentinelas estarão aterrorizados. 6. Grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. As alturas das montanhas serão abaladas, e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. 7. Mas a ele será dada paz, ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. 8. Então todos pertencerão a Deus, serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Capítulo 2. 1. Eis que ele vem com dezenas de milhares dos seus santos para executar julgamento sobre os pecadores e destruir o inimigo, e reprovar toda coisa carnal e toda coisa pecaminosa e mundana que foi feita, e cometida contra ele. 2. Citado por Judas, VSS. 14, 15. Capítulo 3. 1. Todos os que estão nos céus sabem o que transcorre lá. 2. Eles sabem que as luminárias celestes não mudam seus caminhos, que cada uma nasce e se põe regularmente, cada uma a seu próprio tempo, sem transgredir os mandamentos que receberam a visão da terra, e entendem o que deve acontecer, desde o princípio até o seu fim. 3. Eles veem que toda a obra de Deus é invariável no período de seu aparecimento. Eles veem o verão e o inverno, percebendo que toda terra está repleta de água, e que a nuvem, o orvalho, e a chuva refrescam-na. Capítulo 4. 1. Eles consideram e veem cada árvore, como aparecem para depois murchar, e toda folha, para depois cair, exceto de 14 aves, as quais não são efêmeras, e esperam pelo aparecimento das folhas novas, por 2 ou 3 invernos. Capítulo 5. 1. Novamente eles consideram os dias de verão, que o sol está sobre a terra desde o princípio, enquanto tu procuras por uma cobertura e por um lugar sombreado por causa do sol ardente, enquanto a terra é queimada com calor fervente, e tu te tornas incapaz de andar sobre a terra ou sobre as rochas em consequência do calor. Capítulo 6. 1. Eles consideram como as árvores, quando elas dão suas folhas verdes, cobrem-se e produzem frutos, entendendo tudo, e sabendo que ele, o qual vive para sempre, faz todas estas coisas por causa de vós. 2. Que as obras desde o princípio de todo o ano existente, que todas as suas obras são obedientes a ele e invariáveis, assim como Deus determinou. Assim todas as coisas acontecem. 3. Eles veem também como os mares e os rios juntos completam suas respectivas operações. 4. Mas tu resistes impacientemente, não cumpres os mandamentos do Senhor, mas transgrides e calunias a sua grandiosidade, e malditas são as palavras em tua boca poluída contra sua majestade. 5. Tu, murcho de coração, a paz não estará contigo. 6. Portanto teus dias te amaldiçoarão, e os anos de tua vida perecerão. Execração perpétua se multiplicará,
e não obterás misericórdia. 7. Nestes dias tu resignas tua paz com a eterna maldição de todos os justos, e os pecadores perpetuamente te execrarão. 8. Eles te execrarão com tudo que não é divino. 9. Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. 10. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. 11. Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão, e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência, e não repetirão transgressão. 12. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará, e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria, e com paz, para sempre, em toda a duração de sua existência. Capítulo 7. 1. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram. Naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. 2. E quando os anjos, 3, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo-os para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. 3. No texto aramaico lê-se sentinelas, J.T. Milik, Aramais. Fragments of Quran Cave 4 Oxford, Clarendon Press, 1976, p. 167. 3. Então seu líder Samiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento. 4. E que só eu sofrerei por tão grave crime. 5. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos. 6. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. 7. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardis. 4. O qual é o topo do Monte Arnon. 4. De Ardis. Ou, nos dias de Jared R. H. Charles, edição End Trans, D. Book of Enoch Oxford, Clarendon Press, 1893, p. 63. 8. Aquele monte, portanto, foi chamado Arnon, porque eles tinham joado sobre ele. 5. E amarraram-se por mútuo juramento. 5. Mt. Arnon. O Monte Hermon deriva seu nome do hebreu Eren. Uma maldição, Charles, p. 63. 9. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder; Uracabarameu, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asquiel, Saracnial, Azael, Armers, Batraal, Anani, Zaveb, Sansaveel, Ertael, Turel, Iomeael, Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. 6. 6. O texto aramaico preserva uma lista anterior dos nomes destes guardiães ou sentinelas: Semirraza, Artof, Rantel, Cocabel, Ramel, Daniel, Zequiel, Baraquel, Azael, Hermoni, Matarel, Ananel, Savel, Sanciel, Sarriel, Tumiel, Turiel, Iomiel, Iadiel, Milik, p. 151. 10. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo as quais eles começaram a bordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. 11. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. 7. 7. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. 1. Manuscrito grego acrescenta a esta seção: e ela as mulheres geraram a ele as sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem, mataram os Nafelim, e os Nafelim trouxeram ou mataram os Eliú. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no Livro dos Jubileus. 12, cuja estarura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los.
13 Então eles voltaram-se contra os homens,